abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro. Neste conteúdo de agora, temos alguns assuntos importantes para tratar, para conversar sobre Botafogo. Vitória importantíssima ontem no estádio Newton Santos, 3 para o Botafogo, 0 para a equipe do Vasco, sem precisar fazer força. O Botafogo venceu seu rival, líder da competição. Abrimos 6 pontos para o Palmeiras. Algumas coisas importantes já aconteceram depois da vitória de ontem. A gente vai conversar sobre isso, sobre essa temporada do Botafogo, coisas importantes acontecendo. E para fechar, claro, vamos falar um pouquinho do jogo na segunda parte do vídeo, tá? Eu quero falar um pouquinho da partida, da vitória, quem foi o melhor em campo. Claro que a gente vai conversar sobre essa vitória sensacional do Botafogo. Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, de graça, não custa nada, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Quiser ser membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando algumas situações importantes após a vitória de ontem do Botafogo por 3-0 contra o Vasco em São Januário. São Januário não, cara, Newton Santos. E o primeiro de tudo, o Botafogo já está na Libertadores do ano que vem, tá bom? O segundo ano consecutivo, o Botafogo já está matematicamente classificado para a Libertadores do ano que vem, 2025. Teremos mais uma vez o Botafogo na Libertadores, se Deus quiser, buscando o bicampeonato, porque a gente vai ganhar esse ano. Ano que vem a gente vai como atual campeão, se Deus quiser. Olha, o Botafogo tem 67 pontos, abriu 6 de diferença para o Palmeiras, que tem 61. O Botafogo tem 2 vitórias a mais. O Botafogo nesse momento tem 20 vitórias no campeonato, o Palmeiras tem 18. E esse aqui é o primeiro critério de desempate. Então isso aqui é muito importante. O Botafogo com 20 vitórias, o Palmeiras com 18, tá? Saldo de gols, que é o segundo critério de desempate, está empatado. O Botafogo tem 26 gols, o Palmeiras também tem um saldo de gols ali de 26, tá? Estamos muito perto, de verdade, de conquistar esse campeonato brasileiro, tá cada vez mais perto. A gente tá muito com a Libertadores na cabeça, mas o brasileiro tá muito perto também da gente vencer. Olha, e essa semana promete, por quê? Na sexta-feira tem Palmeiras e Grêmio em São Paulo. E o Botafogo joga sábado contra o Cuiabá. Então a gente vai entrar em campo sábado já sabendo o resultado do jogo do Palmeiras na sexta. O Palmeiras vai ter um confronto difícil contra a equipe do Grêmio, precisando do resultado. O Grêmio, se pegar o segundo turno, é uma das melhores campanhas. Eu acho que o Grêmio é o 5º melhor time do segundo turno, então não vai ser jogo fácil para o Palmeiras em São Paulo. E sábado, Botafogo e Cuiabá, também não vai ser fácil não, mas a gente tem a obrigação de ganhar o Cuiabá dentro de casa. O Newton Santos vai estar lotado mais uma vez. Então, Palmeiras e Grêmio sexta, Botafogo e Cuiabá sábado, e isso aqui pode definir muita coisa, porque se o Palmeiras tropeçar e o Botafogo ganhar, cara, aí, meu irmão, de verdade, a gente vai estar encaminhando muito bem esse título brasileiro. Alguns destaques importantes aqui, o Luiz Henrique, cara, marcou gols em todos os rivais. O Luiz Henrique fez gol no Flamengo, o Luiz Henrique fez gol no Fluminense, o Luiz Henrique fez gol no Vasco. Arthur Jorge, outro destaque, o técnico do Botafogo, muito bom técnico, né? Muito bom técnico. 6 clássicos no comando do Arthur Jorge. 6. Ele venceu 5 e empatou 1. O Arthur Jorge tá invicto em clássicos. 6, 5 vitórias, 1 empate, tá bom? São 12 gols feitos e apenas 2 gols sofridos, né? Um do Bruno Henrique e um do Verratti, né? Foi isso, né?
esses 2 gols sofridos, um do Bruno Henrique e um do Verratti. Então tá invicto aí em clássicos o Arthur Jorge. O Botafogo já tem a maior pontuação da sua história no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, tá bom? 67 pontos. São 32 jogos, 20 vitórias, 7 empates e apenas 5 derrotas nesse Brasileirão. 52 gols feitos, 26 gols sofridos, 70% de aproveitamento. Uma coisa que me chama a atenção, o Botafogo fez 52 gols nessa situação, né? 52 gols até aqui na temporada. 83, eu estava tentando achar aqui, 83 grandes chances criadas. É isso mesmo, 83 grandes chances criadas. Ou seja, se o Botafogo tem 52 gols, poderia ter muito mais, porque criou 83. Preciosismo? Não sei, cara, eu não vou entrar nessa polêmica, a gente está vivendo uma fase tão boa, um pouco de arrogância desse elenco. Ontem aconteceu isso no jogo um pouco, né? Perdendo gols ali que não podia perder, não tem necessidade, vai lá e faz mais. Talvez possa ter um pouco de preciosismo, porque o Botafogo poderia ter mais gols do que tem, mas está aqui excelente essa temporada fantástica realmente do Botafogo. Fica aí que eu já volto, aí a gente vai finalizar falando um pouquinho do jogo de ontem, da vitória sobre o Vasco por 3-0, mais líder do que nunca. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, quero falar agora um pouquinho do jogo de ontem, a vitória sem fazer força, 3 para o Botafogo, 0 para o Vasco, no estádio Newton Santos, para 32 mil pessoas ontem no estádio Newton Santos, um Botafogo arrasador. Tivemos ali olé da torcida, tivemos várias situações bacanas ontem no estádio Newton Santos, tá? Golaços, Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos. O Júnior Santos, que depois de 5 meses voltou a fazer gol, ele que é o artilheiro do Botafogo aí na temporada com 19 gols. Vamos lá falar um pouquinho do jogo, porque aos 2 minutos do primeiro tempo o Adrielson já finalizou ali com gol livre. O zagueiro do Vasco, né, o que foi expulso, esqueci o nome dele agora, alguma coisa Hugo, Vitor Hugo, João Hugo, Vitor Hugo, acho. Desviou e o Adrielson ali aos 2 minutos já estava finalizando com gol livre. Aos 6 minutos, escanteio, cabeçada do Adrielson na trave, Botafogo sufocando o Vasco. E aos 8 minutos do primeiro tempo, gol do Savarino de primeira, cruzamento do Alex Telles. Savarino fazendo um golaço de primeira. 3 minutos depois, 2-0 Botafogo, um golaço do Luiz Henrique. Meu Deus do céu, que jogada trabalhada, até ali o gol do Luiz Henrique, gol de craque, com aqueles toquinhos, cara, que gol do Luiz Henrique. Então 1-0, 8 minutos do primeiro tempo, 3 minutos depois já estava 2-0 pro Botafogo. Depois disso o Botafogo deu uma baixada, né? Tem que ter concentração, mas deu uma baixada, alguns sustos ali do Vasco, defesas ali do John, mas só também. E depois, aos 30 minutos do primeiro tempo, o Igor Jesus entrou sozinho, perdeu um gol claro, um gol que não pode perder. Aos 39, uma expulsão, né, do zagueiro, acho que é Vitor Hugo, né, o mesmo que desviou a bola do Adrielson lá no começo. Ele foi expulso aos 39 do primeiro tempo. Primeiro, o juiz deu pênalti em cima do Igor Jesus e não ia expulsar o zagueiro. Aí o VAR revisou, aí a gente tem que ver como é que é a questão do critério, a regra. Se o contato realmente o que vale ali, é o começo do contato ali, tava fora, tá? Tava fora da área, realmente. Então, realmente foi uma jogada ali, um lance para falta. E a falta, na minha opinião, acabou até sendo melhor do que o pênalti, porque o Botafogo já estava vencendo de 2-0. Se fosse pênalti, o Botafogo ia bater o pênalti, mas o jogador não seria expulso.
E a falta, o Botafogo ganhando de 2-0, o zagueiro acabou sendo expulso. Então, para mim, foi até melhor a expulsão do jogador, porque a gente já estava ganhando ali de 2-0 e um jogador a mais ficaria melhor ainda pra gente. Então, o zagueiro do Vasco expulso, a falta pro Botafogo. Aí no segundo tempo, cara, ataque contra defesa. O Vasco voltou para marcar, o Vasco voltou até com um volante a mais, e isso deu até uma segurada ali a princípio no Botafogo. O Vasco volta no segundo tempo para se defender, e foi ataque contra defesa, e depois ali aos 26 minutos do segundo tempo, o terceiro gol do Botafogo, o Júnior Santos já estava em campo, o Arthur Jorge já tinha feito algumas alterações no time, gol do Júnior Santos com uma assistência sensacional, um passe do Marlon Freitas, o Júnior Santos depois de 5 meses voltando a fazer gol, artilheiro da temporada com 19 gols, e 3-0 Botafogo. Aí era só realmente administrar, fazer algumas alterações que tinha para fazer, porque a vitória já era certa. Acho até que o Vasco se livrou de uma goleada. Eu acho assim, cara, são rivais, né? Eu lembro o Botafogo e Vasco 2021, na Série B, em São Januário, né? A gente poderia ter dado uma goleada maior naquele jogo contra o Vasco. O Flamengo, no Newton Santos, 4-1, a gente poderia ter dado uma goleada maior no Flamengo recentemente agora. E o jogo de ontem eu fico com a mesma sensação. A gente poderia ter feito ali um placar realmente para entrar para a história. E realmente, jogos que me vêm na cabeça são esses 3. Na Série B 2021, São Januário, poderia ter sido maior. Contra o Flamengo, agora pelo Campeonato Brasileiro, 4-1, poderia ter sido uma goleada histórica no Flamengo. E ontem eu fico com a sensação também que realmente o Botafogo poderia ter dado uma goleada histórica no Vasco, mas acabou ficando até barato, né? Acabou ficando até barato, 3-0. Olha, não vou falar que quem foi o pior do jogo. Não tem como, né? Botafogo realmente ontem ganhou sem fazer força, mas o melhor da partida ontem, na minha opinião, foi o Marlon Freitas. Jogou muito, gol, assistência, ditou o ritmo do jogo. O Marlon Freitas ontem realmente jogou muito, mas tivemos alguns outros destaques ali. O Savarino também fez um gol, deu uma assistência no momento que estava difícil ali, algumas situações. O Savarino abre o placar para o Botafogo, depois dá assistência. Tivemos ali o Barbosa, botou o Verratti no bolso. O Barbosa botou o Verratti no bolso. O Alex Telles jogou muito. Tem vários jogadores. Todo mundo ontem foi bem. Então, mas o melhor em campo eu vou dar para o Marlon Freitas. Gol, assistência, ditou o ritmo do jogo. Para mim foi o melhor na partida de ontem. Se você chegou até aqui, muito obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida e fique com Deus. Boa quarta-feira. Fogão mais líder do que nunca. 6 pontos à frente do Palmeiras. E volta a campo sábado aí contra o Cuiabá. Sexta-feira tem Palmeiras e Grêmio. Esse final de semana pode definir muita coisa, cara, muita coisa. Porque se o Palmeiras tropeçar e o Botafogo ganhar, acredito eu, ainda teremos jogos pela frente. Vamos jogo a jogo, mas acredito eu que o Botafogo encaminha muito bem esse título, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino, tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.